Curso Telas Comentadas do EPROC. Próxima tela, uma tela diferenciada do sistema, que possui um layout particular em relação às outras telas que exercem a mesma função. Vamos falar do painel do magistrado. Dependendo de quem estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que este painel você não o utilize, como quem sabe pode ser que você o utilize. Tanto num caso quanto num outro, mas principalmente se você não utiliza o painel do magistrado, se ele não faz parte da sua rotina, saber como ele funciona pode ser útil no trabalho da secretaria. E o painel do magistrado, ele trabalha com um recurso do sistema, que daqui a pouco eu vou comentar qual é, que se o magistrado e os servidores utilizarem esse recurso, ele dinamiza e agiliza o trabalho da secretaria e da serventia. Essa tela eu vou explicá-la fazendo um paralelo com a tela que faz a mesma função, mas é utilizada por outro perfil de usuário. Essa tela aqui é o painel do magistrado e existe a tela do painel do servidor. Então existe o painel do magistrado e o painel do servidor. Da mesma maneira que existe também o painel do diretor. O painel do diretor em relação ao painel do servidor não possui muita diferença, mas vocês já reparam de começo que o painel do servidor ele possui diferenças marcantes com o painel do magistrado. O painel do magistrado se destaca aí, dentre outras questões, pelo layout, que é diferenciado. O painel do magistrado. O painel das juízas e dos juízes possui um layout diferente do painel do diretor, do servidor, do estagiário. Porém, os recursos importantes são os mesmos utilizados para todos da unidade. O destaque nessa tela é a dobradinha feita com a outra tela minuta área de trabalho. O magistrado ele vai utilizar essa tela com frequência, obviamente, no seu dia a dia, mas essa tela faz uma dobradinha com a tela minuta área de trabalho, porque a tela minuta área de trabalho é a tela frequentemente utilizada por aqueles que assinam minutas. A minuta área de trabalho é o painel que, dentre outras funções, é destinado à assinatura. Assinatura de minutas é feita pela minuta área de trabalho. Então, em suma, o magistrado costuma logar, acessar essa tela e, a partir dela, ir para a minuta área de trabalho. É comum essa combinação de telas. Então, o destaque é a diferença do layout, que ela trabalha conjuntamente com a tela minuta área de trabalho. No EPROC existem as figuras do magistrado atuante e responsável. O responsável é o titular da unidade e o assinante, aqui eu coloquei assinante porque é sinônimo de atuante nesse caso, mas a terminologia do EPROC, embora eu tenha cometido o erro aqui, no lugar de assinante, entenda atuante. O EPROC tem essas duas figuras, entre outras, é o juiz atuante e o juiz responsável. O responsável titular da unidade.
o juiz atuante é quem está em atuação naquele momento assinando minutas. Ele não está afastado ou licenciado por qualquer outro motivo. No momento ele está assinando. Então, quando aparece atuante aqui, é o juiz que não está afastado por qualquer motivo legal. Então, isso que significa esse atuante aqui. Quando aparecer responsável, significa que é o nome do juiz ou da juíza titular da secretaria ou serventia. Então, a tela do magistrado já começa com uma faixa. É uma faixa que tem o botão minutas, o consulta processual e o reorganizar painel. Quando o usuário dessa tela clica em minutas, vai aparecer essas opções aqui: área de trabalho, modelos, preferências e texto padrão. A mini faixa de recursos começa com a opção mais importante, o gerenciamento de minutas. Criação, edição, devolução, assinatura, modelos e texto padrão em um só lugar. Então, tudo isso aqui gira em torno de minutas. Todas essas opções aqui giram em torno de minutas. Área de trabalho para assinar minuta, modelo de minuta, preferência de minuta e texto padrão também envolve minuta. Então essas 4 opções aqui giram em torno do universo das minutas. O destaque aqui dessas 4 opções, sem dúvida, área de trabalho e preferências. Sim, magistrados também podem trabalhar com preferências. Se ele identificar uma ação muito repetitiva, ele pode transformar essa ação em preferência, como por exemplo o botão de lançamento de conclusão para ele próprio. Sim, magistrados também podem trabalhar com preferências. As tarefas mais corriqueiras, como as conclusões, podem alimentar a faixa de preferências da juíza ou do juiz. A tela minuta, a área de trabalho, será a mesa do magistrado, a mesa com A maiúscula. Nela é realizada o gerenciamento da movimentação processual, notadamente para assinatura de minutas. Recomenda-se a leitura dos comentários feitos dessa tela. Se porventura ou quem estiver assistindo a esse vídeo for usuário desse painel, recomenda-se o vídeo que trata sobre a tela minuta área de trabalho, porque a minuta área de trabalho complementa essa tela do painel do magistrado. Aqui essa tela é o ponto de partida e a área de trabalho é o local de assinatura por excelência. Então, aqui foi abordado os elementos do botão minutas. Consulta processual, esses 2 campos aqui são equivalentes. Aqui o usuário informa diretamente o número do processo e em consulta processual ele pode informar outros dados, como nome, CPF, para localizar um processo. Os 2 recursos de pesquisa pelos autos digitais ficam muito próximos. No botão dessa faixa, o magistrado conta com mais filtros para pesquisar um processo desejado. Então aqui pesquisa por número do processo e aqui podem ser informados outros critérios de pesquisa. Em reorganizar painel, aqui está um detalhe que faz a diferença marcante da tela do magistrado para a tela do servidor. Dentro do painel do magistrado existem, entre aspas, subpainéis. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Esse botão aqui leva a essa tela aqui. Veja que aqui estão todos os critérios para pesquisa de um processo. Estava aqui debaixo do meu nariz e eu não vi. Então a consulta processual, quando clicada, leva para essa tela. Mas se o magistrado quiser pesquisar pelo processo, já tendo o número, é só digitar aqui em cima. Pronto. Agora sim, a consulta processual está esgotada e o botãozinho minutas também já foi abordado. Estou em reorganizar painel. A tela do magistrado é um painel. E dentro desse painel tem subpainéis, mini painéis dentro de um painel maior. Quando o magistrado clica nesse botão,
ele é levado a essa tela reorganizar painel. Aí aqui estão as suas orientações. Arraste e solte. Arraste e solte para reorganizar o painel. Desmarque a caixa de seleção para ocultar. Ou seja, aqui estão subpainéis. São todos esses subpainéis que fazem parte do painel do magistrado. Se o magistrado quiser que um painel não apareça, basta vir aqui e desmarcar a caixinha que o respectivo painel vai sumir. Obviamente o painel de minutas é importante demais para ser ocultado, é só um exemplo. Então, o painel do magistrado é composto por subpainéis, né? Painéis também. Clicando nesse botão, vem para essa tela. O painel do magistrado possui subpainéis. E estes são flutuáveis. Eu não sei se eu errei essa palavra, não sei se seriam flutuantes ou flutuáveis, né? Mais um erro meu confessado ao vivo. Mas o Word não me corrigiu na hora, a culpa dele, não é minha. É possível personalizar a distribuição desses recursos conforme o desejado. Então, esses quadradinhos aqui, eles podem, o usuário pode trocar de ordem, pode colocar para baixo, para cima, pode personalizar do jeito que desejar, da mesma maneira que pode chegar aqui e ocultar esse subpainel, fica a critério do freguês. O usuário também poderá ocultar um subpainel que não for desejado. Para isso, basta clicar na opção do quadradinho para desmarcar. Realizada qualquer alteração, clique em salvar. Então, realizou qualquer alteração na ordem dos subpainéis, clique em salvar. E se desejar retornar às configurações originais, clique em restaurar padrão. Então, se quiser voltar para as configurações de fábrica depois de uma mudança, se não gostou, clique em restaurar padrão, que os quadradinhos aqui voltarão para a ordem de fábrica. Então, esgotamos aqui os 3 recursos da primeira faixa do painel do magistrado. O painel do magistrado possui também uma faixa de minutas, tal como a do servidor. Aqui, a juíza ou o juiz podem montar uma fila de assinatura como alternativa à tela minuta área de trabalho. Na tela minuta área de trabalho, o magistrado faz prioritariamente a assinatura de minutas. Na tela minuta área de trabalho, assinatura, para não cometer um erro aqui também ao vivo. Então nessa tela o magistrado faz a assinatura. Só que nessa tela ele vai deparar com uma situação que tudo estará lá. Todas as minutas produzidas, absolutamente tudo que foi colocado à disposição dele para assinatura, quando o usuário criador trabalha com status para assinar. Então, tudo que um servidor encaminhar para o juiz da forma correta, como é a forma correta de encaminhar minuta para assinatura? É quando o usuário informa o status para assinar. Essa é a forma correta. Os criadores do TRF da 4ª criaram esse recurso aqui, não foi à toa. Então está aqui na tela minuta área de trabalho, tudo que um juiz tem que assinar está nessa tela por meio do status da minuta para assinar. Só que está tudo lá bagunçado, todo mundo de uma vez. O juiz, a juíza podem formar filas de assinatura, filas personalizadas, fica mais fácil identificar o que tem que ser assinado. Então o juiz monta filas de assinatura. Então quem trabalha com fila personaliza, quem não trabalha com fila vai ter que encontrar tudo misturado quando um usuário colocou o status para assinar.
que é a forma correta de disponibilizar uma minuta para assinatura, é por meio do status. Qualquer outra gambiarra usada é a forma incorreta de se usar o sistema. A fila de assinatura é configurável na tela Minuta Área de Trabalho. É possível separar por pessoa, por classe, por tipo de minuta, por status, dentre outros. Recurso recomendável. Então é recomendável trabalhar com o status da minuta e montar filas de assinatura lá na tela Minuta Área de Trabalho. Por aqui, magistrado e servidor podem estabelecer um protocolo para o fluxo de disponibilização, edição, assinatura ou devolução da minuta, pois ambos possuem esta faixa, basta configurar. Esta faixa aqui, minutas da tela do magistrado, essa faixa de minutas da tela do magistrado é irmã dessa faixa aqui, ó. Essas duas faixas são irmãs. Quando eu produzo uma minuta e disponibilizo para o magistrado assinar, essa minuta vai aparecer aqui nessa linha, que é destinada para a assinatura de um magistrado, ou nessa linha, que é para a assinatura de outro magistrado. Eu encaminho minutas para 2 juízes. No meu painel minutas, aqui no painel do servidor, aqui estão as 2 linhas da faixa de minutas que eu gerencio o que eu encaminhei para o magistrado assinar. Na tela do painel do magistrado, aqui está a linha que o magistrado tem para o que eu encaminhei para ele. Então, 2 opções para o magistrado. Ele assina tudo misturado e bagunçado na Minuta Área de Trabalho, ou ele personaliza sua faixa de minutas montando fila de assinatura. Então ele tem separadinho sentença, despacho, ele verifica as minutas que estão bloqueadas, ele separa por pessoas, ele separa por tipo, ele monta um painel personalizado. O mais importante que magistrados e servidores devem ter em mente é que haja um protocolo entre o servidor e o magistrado, e esse protocolo é o status da minuta. E quando um magistrado devolver uma minuta para o servidor, porque não vai assinar, porque ainda não está no ponto da assinatura, ele utilize o status devolvida. Ao passo que quando o servidor vai mandar a minuta, vai encaminhar a minuta para o magistrado assinar, ele usa o status para assinar. Então aqui está um protocolo seguro. Quando um servidor encaminha para o juiz, ele utiliza o status para assinar. E no painel dele vai aparecer aqui as minutas que estão para assinar. Quando o magistrado devolver a minuta porque ela não está apta para assinatura, no painel do servidor vai aparecer essa minuta devolvida aqui. Então eis aí uma forma segura e correta de trabalhar no EPROC, como os criadores do TRF da 4ª Região pensaram. Então a Minuta Área de Trabalho gera fila de assinaturas para o magistrado, um recurso que otimiza o trabalho dele e otimiza também o trabalho do servidor, e as minutas não ficam nem penduradas e nem perdidas. Então está aí um destaque na tela do painel do magistrado. Então o primeiro destaque: essas minutas aqui entenda como fila de assinatura.
Outro campo de destaque agora na tela do painel do magistrado, já falamos aqui da faixa de minutas, e quando o magistrado clica nesse ícone ele atualiza os números aqui. Então ele pode atualizar os números por linha ou ele atualiza todos os números de uma vez. Outro recurso importante na tela do magistrado é a opção processos. Na tela do magistrado se chama processos. Na tela do servidor é a faixinha de localizadores do sistema. Tem essa diferença também, não sei porquê. O pessoal do Sul que criou sabe porquê. Esses localizadores que aparecem aqui na faixa do painel do servidor são os localizadores do sistema. São os localizadores do sistema. Localizadores no painel do servidor é localizador, mas no painel do magistrado chama-se processos. Mas são os localizadores do sistema. São os localizadores tem localizadores do sistema nessa lista e também nessa seção processos também está o gerenciamento do sigilo. O juiz, a juíza monitoram aqui processos sigilosos, processos restritos. Então, na tela do magistrado, processo equivale à faixa localizadores. Na tela do painel do servidor. Traduzindo. Então, a seção processos da tela do magistrado equivale à seção localizador do painel do servidor. Prosseguindo, existe além dessa tela processos aqui, existe ainda uma faixa personalizável de localizadores que o magistrado pode configurar na sua tela. Se ele utiliza com frequência localizadores ou ele cria localizadores pessoais de uso dele ou dela, ele pode prender esses localizadores aqui nessa lista. No topo da tela há a famosa opção Meus localizadores. Essa aqui é famosinha, tanto no painel do servidor quanto no painel do magistrado. O servidor usa mais isso aqui. Mas no topo da tela há a opção Meus localizadores. Porém, a juíza ou o juiz, entretanto, né, duplica, triplica, né, porém, contudo, entretanto, todavia, né, vão abusar desse recurso aí. Porém, a juíza ou o juiz, ao configurarem, podem configurar essa faixa para destacar os localizadores mais importantes do seu cotidiano. Então a juíza ou o juiz tem a opção de travar aqui nos meus localizadores os localizadores que ele usa com frequência e ele pode destacar esses localizadores aqui. Esse recurso também existe no painel do servidor. O servidor pode vir aqui e estampar no seu painel os localizadores mais utilizados, ou seja, esse recurso está presente no painel do magistrado e no painel do servidor. Outra faixa importante, relatório geral. Outro recurso interessante é a faixa relatório geral. Aqui, ao lado do portal de estatísticas do respectivo tribunal, o magistrado pode configurar relatórios para acompanhamento de prazos por localizador, por classe, dentre outros critérios. Já foi dito em outra tela a respeito do relatório geral. É possível trabalhar com relatório geral tanto no painel do magistrado, aqui nessa faixa, quanto no painel do servidor. Aqui está uma faixa de relatório geral sendo utilizado. Tanto um perfil quanto o outro permite o trabalho com relatório geral. Então, para concluir os comentários a respeito do painel do magistrado,
para concluir os comentários dessa tela, os seguintes recomendações. Para o usuário desta tela, recomenda-se o domínio da tela minuta área de trabalho, bem como a faixa de minutas na tela consulta processual, detalhes do processo. O uso de preferências de eventos com minuta e sem minuta também pode agilizar as tarefas corriqueiras. Então, o magistrado, além de conhecer o seu painel, o painel do magistrado, ao magistrado recomenda-se conhecer a tela minuta área de trabalho, onde ele realiza a assinatura das minutas que são colocadas à sua disposição, e conhecer também os recursos da faixa de minutas na tela de consulta processual, a famosa faixa de minutas, onde as minutas ficam à disposição de forma unitária. Aqui na faixa de minutas é feita a assinatura e o gerenciamento das minutas na forma unitária, aqui na faixa de minutas. Já na tela minuta área de trabalho, aqui o juiz, a juíza assinam minutas em larga escala. Então, a tela painel do magistrado combina com a faixa de minutas e combina com a tela minuta área de trabalho. E, por fim, o uso de preferências de eventos com minuta e sem minutas também podem agilizar as tarefas corriqueiras realizadas por juízes e juízas. Então, esses foram os comentários da tela painel do magistrado. Até o próximo vídeo. O arquivo encontra-se à disposição na descrição. Até o próximo.